Amém? Vocês pensam que eu não sei falar grosso também, é? Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor, meus irmãos. Apareceram agora, glória a Deus. Meus queridos, bom estarmos aqui mais uma noite para bendizer o Senhor, Ele que vive, que reina para sempre, que tem feito grandes coisas na nossa vida, amém? Eu quero perguntar essa noite, quem nos dá a honra da sua visita pela primeira vez, por gentileza? Levanta a sua mão, você que está aqui pela primeira vez. Está aqui o mecânico aí também, amigo do Marcos. A van está parada por culpa do Marcos, viu? Está parada por culpa do Marcos, tá certo? Quem mais ali, as nossas queridas irmãs, Deus abençoe mais e mais, aqui também, que Deus abençoe, ali atrás, aqui do lado também nós temos dois irmãos. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora, dos que estão aqui pela primeira vez, quem está vindo porque ouviu pelo programa de rádio, levante a mão. Nossos irmãos ali, mais alguém que está vindo porque ouviu o convite pelo programa de rádio, além dos nossos irmãos? Todos que estão nos visitando pela primeira vez, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe a todos que estão aqui, que nos dão a honra e a alegria. Vocês receberam aí um convite, tá? No final desse culto, você vai ter a oportunidade de trocar esse convite por um brinde, tá bom? Pode ser um livro, pode ser um DVD, pode ser um CD. É só uma forma singela, carinhosa de dizer que você é especial aqui, de como é bom ter você nessa casa, tá bom? Meus queridos, antes de começar essa palavra, eu preciso primeiramente contar alguns fatos que antecederam esse dia de hoje para nós estarmos aqui. Desde ontem pela manhã, que nós já amanhecemos assim com muitas tribulações, né? Pela manhã, logo cedo, eu recebi a ligação de que a Enel estava na porta da igreja cortando a energia da igreja. Eu disse, uai, como é que se corta uma energia com as contas pagas? E nós tentamos de todas as formas, eu ainda estava em casa, não tive como chegar a tempo, porque eles não esperam ninguém, né? O fato é que cortaram a nossa energia, com as contas todas pagas em dias, com todos os recibos que nós estávamos em mãos, e imediatamente sugerimos que eles nos dessem a religação da energia, né? Cortaram ontem sem ter ninguém aqui, e quando chegaram hoje pela manhã, disseram que não ligaram porque não tinha ninguém no recipiente, no ambiente. Eu disse, poxa, mas que lógica é essa? Eles cortam sem ter ninguém e querem que tenha alguém para que eles liguem. Então foi um dia assim muito atribulado, esse dia de ontem e de hoje. Vários irmãos, inclusive também, aqui mudando um pouquinho do assunto, mandaram mensagens agora em cima da hora do culto, dizendo que tiveram muitos problemas e não puderam chegar até aqui a igreja. De última hora que a gente conseguiu, o irmão João conseguiu para a gente uma pessoa que fez a ligação da energia, não é? E graças a Deus nós podemos estar hoje aqui sem maiores problemas. O fato é que nós sentimos fortemente uma pressão espiritual para que esse culto não acontecesse nesse dia de hoje. Nós tivemos todas as batalhas possíveis para que esse culto não acontecesse nesse dia de hoje, e eu tenho absoluta certeza que você que conseguiu chegar até aqui hoje, chegou também debaixo de muitos apertos, de muitas tribulações e de muitas dificuldades. Eu tenho certeza que aos 45 do segundo tempo, para chegar no culto, você quase desistiu de não vir, mas você veio porque Deus tem algo especial para a sua vida, há um entendimento que Deus deseja compartilhar com o seu povo, há uma graça que está disponível para a igreja do Senhor Jesus nesse lugar. Quantos acreditam? Digam glória a Deus. Ao ponto, irmãos, que uma outra consideração que eu quero dar antes de nós entrarmos nessa palavra, nós temos uma graça de Deus e temos uma honra de aqui na nossa igreja. Eu não estou dizendo que a nossa igreja é diferente das demais, até porque toda igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus deve ser enaltecida e aplaudida o trabalho que faz, mas especificamente nós temos uma graça de Deus de termos aqui na nossa igreja assuntos que são tratados biblicamente de uma forma onde muitos lugares não são tratados. Por exemplo, um assunto desse para ser tratado aqui hoje, em muitas igrejas, um pastor precisaria trazer um especialista de fora para falar sobre esse assunto. Na nossa igreja, sobre todos os assuntos para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor nos tem dado graça, o Senhor nos tem dado sabedoria e discernimento para que nós mesmos ministremos a palavra de Deus na igreja. Não que nós não possamos trazer de fora, a gente sempre traz e é sempre muito bom.
O que eu estou querendo dizer com isso é que nós que somos membros dessa casa, que conhecemos a estrutura dessa casa, sabemos que há uma verdadeira multidão que se acotovela aqui aos domingos, eu acho que nós deveríamos dar mais valor àquilo que tem sido feito nesse lugar. A vocês que estão aqui, que não perdem um culto de quinta-feira, louvo a Deus pela vida de vocês, mas que nós possamos incentivar os nossos amados irmãos que fazem parte dessa comunidade a participar ativamente desses verdadeiros seminários que são dados aqui todas as quintas-feiras pela palavra de Deus. Toda quinta-feira, irmão, eu recebo mensagens, tanto no grupo coletivo da igreja, quanto no meu número individual, de irmãos que são ricamente abençoados por Deus e têm assim um entendimento ampliado pela palavra de Deus. Então, infelizmente, a grande verdade é que só não recebe quem não vem. E a palavra de Deus nos diz no livro de Oséias que o povo de Deus é destruído por uma arma. Que arma é essa? A ignorância, a falta de conhecimento que não tem sido negado por Deus nesse lugar, nesse altar. Então, incentive os seus irmãos que não percam. E nesse mês de março especificamente, eu aconselho você que não perca uma noite sequer, porque nós vamos entrar em assuntos espiritualmente muito profundos, e eu tenho certeza que Deus vai destravar coisas poderosas na sua vida, porque Ele é poderoso para fazer, e Ele é fiel para concretizar a promessa e a palavra dele na nossa vida. Quantos aqui creem, podem dizer glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 15. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. É o último livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu gosto de chamar o Pentateuco de a Constituição Federal para o povo de Israel. No Pentateuco nós vamos ver toda a lei de Deus destinada para a nação de Israel, e que serve de princípio e parâmetros para que nós possamos viver hoje também de forma digna e de forma que glorifique a Deus nas nossas vidas. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, tem no telão e você pode acompanhar a leitura bíblica comigo. Amém. Está escrito: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Vamos ler de novo? Eu queria que você lesse junto comigo esse texto no nome de Jesus. 1, 2, 3. Será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Deus amado e querido, essa noite nós pedimos a tua graça sobre nós nesse lugar. Queremos, ó Pai, que a tua bênção esteja sobre a nossa vida e que o teu Espírito possa trazer luz aos nossos corações ao ministrar essa palavra, Senhor. Nesse lugar, Pai, que todos os pensamentos aqui estejam cativos ao Senhor, que todo espírito de distração, Senhor, de atrapalhamento, caia por terra nesse momento em nome de Jesus, e que a sua palavra possa ser impetrada nos nossos corações. Esse é o nosso desejo no nome de Jesus, e que ela faça o efeito ao qual apraz ao teu coração, no nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Amém. Queridos, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, ali tem as referências de Deus a respeito das bênçãos e das maldições na vida da comunidade de Israel. É interessante que quando a palavra de Deus nesse texto vai catalogar as bênçãos provenientes de Deus para aqueles que obedecem a sua palavra, dispõe ali de 14 a 15 versículos. No entanto, quando a palavra de Deus vai dizer a respeito das maldições que acometem a vida daqueles que porventura desejam se rebelar contra a palavra de Deus, ela se aglomera em aproximadamente mais de 50 versículos, nos dando a ideia de que a punição de Deus é infinitamente maior para a vida daqueles que não desejem obedecer a Deus e no seu espírito desejem ser rebeldes à vontade do Senhor. Esse assunto
maldição foi um assunto muito abordado no Brasil, principalmente na década de 90. Eu me lembro muito bem que muitos seminários nas igrejas foram abordados esse assunto. Congressos, inclusive, levaram o tema a respeito desse assunto, né? Muitas pregações, muitas pessoas no Brasil ganharam ênfase e projeção no nosso meio cristão devido a abordarem esse assunto. E, no entanto, a minha percepção, das vezes que eu ouvi falar desse assunto em alguns congressos, em alguns seminários, é que poucas vezes eu tive o privilégio de ouvir o assunto maldições dentro de um parâmetro conceitualmente bíblico. Geralmente, quando se abordavam esses assuntos, se colocavam muito diretamente ligado às crendices populares, aos misticismos e aquelas superstições que as pessoas têm, não é? A primeira coisa que eu e você precisamos entender aqui essa noite a respeito desse tema é que a palavra maldição, entre aspas, ela sim é uma palavra que está na Bíblia. Ela tem mais de 200 inserções desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, né? E a gente precisa entender também que maldição não é um tema que está acoplado ao ocultismo, que são crenças na ação ou na influência de poderes sobrenaturais ou supranaturais, tá? Muitas pessoas acabam cometendo esse erro de achar que esse assunto está diretamente ligado somente ao ocultismo, achando que essa ideia de maldição é uma ideia criada por Satanás, é uma ideia criada pelas religiões afro-brasileiras e que são simplesmente pragas jogadas em pessoas. A gente precisa, antes de entrar no tema, desmistificar isso para que nós possamos compreender qual que é a origem desse termo, dessa ideia maldição na Bíblia. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E se é um assunto que está escrito na palavra mais de 200 vezes, no Antigo e no Novo Testamento, de fato, não pode jamais ser um assunto desprezado pela igreja. Eu tenho a ideia no meu coração de que se você veio aqui essa noite, é porque você tem sede de entender essa palavra, de entender esse conceito e de trazer essas aplicações para a sua vida, para que você possa viver de uma forma livre e poderosa para fluir em todas as áreas da sua vida, seja no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, nos seus negócios ou na sua vida sentimental ou pessoal. Eu quero de antemão dizer uma coisa para você, que é desejo de Deus de que você viva plenamente. É desejo de Deus que você seja abundantemente abençoado. É desejo de Deus de que todas as maldições oriundas na sua vida sejam exterminadas, para que você viva poderosamente, triunfantemente em tudo aquilo que Deus estabeleceu na sua mão. Quantos acreditam nessa palavra? Me ajude aí com uma indicação de que você está recebendo no nome de Jesus. Agora ouça, o que eu tenho percebido ao longo da minha caminhada academicamente teológica e pastoral é que existem extremos quando se falam desse assunto. Existem extremos. Existem pessoas extremamente místicas. Por exemplo, pessoas que não são cheias de superstições na sua alma. Elas não podem ver um gato preto na sua frente. Elas não podem ver um espelho quebrado. Elas não podem passar debaixo de uma escada, porque elas acreditam piamente nessas superstições. E quando se fala de maldições, geralmente essas pessoas que têm no coração esse tipo de sensibilidade a crendices populares, elas são levadas ao extremo, ao ponto de se desesperarem quando ouvem uma palavra dessa natureza. Tem gente, irmão, que ao ouvir o pronúncio da palavra maldição, ela já se benze, porque ela estremece, ela tem medo desse tipo de coisa, tá? Então existe um extremo, pessoas que valorizam demais, porém valorizam de uma forma equivocada e errada. Mas existem também os que estão do outro lado, estão no outro polo, estão no outro extremo. São aqueles que desprezam completamente o assunto.
Aqueles que dizem da seguinte forma: olha, ao morrer na cruz, Cristo levou sobre si toda a nossa maldição, porque Ele se fez maldição para quebrar a minha maldição. E simplesmente são céticos, não acreditam absolutamente em nada no que se diz respeito a esse assunto. E eu particularmente tenho uma impressão no meu espírito que geralmente as pessoas que desprezam esse assunto, possivelmente elas já possam estar sendo acometidas por algum tipo de maldição, por desprezarem completamente o ensino e o estudo. Então ouça bem, vamos entender qual que é o significado da palavra maldição. No início aqui nós estamos numa pregação conceitual. Nós estamos tentando abordar o máximo possível do conhecimento sobre a palavra. Nas quintas-feiras seguintes, nós vamos entrar em diversos assuntos que podem atrelar a nossa vida e que automaticamente irão nos abençoar de forma poderosa. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Ouça, existem várias palavras na Bíblia com sentidos específicos para designar a palavra traduzida em português para maldição. Tá certo? Basicamente, todas essas palavras resumem apenas 3 significados que são muito bem aproximados. Então vamos lá. A primeira palavra que traduz a palavra maldição é em hebraico a palavra Alá. Se você está anotando, aproveite e anote. Palavra em hebraico Alá. O que significa a palavra do hebraico para o português Alá? A ideia dessa palavra é um castigo acompanhado por uma consequência de quebra de um mandamento, ou de uma aliança com Deus, ou a quebra de uma promessa que foi feita por intermédio de um juramento. Veja bem, a palavra maldição, a primeira palavra que aparece no Antigo Testamento para maldição é Alá, que dá a ideia de castigo, é um castigo acompanhado por uma consequência de quebramento de mandamento, ou de uma aliança com Deus, ou de uma quebra de promessa com juramento. Quantos estão entendendo aqui? Digam glória a Deus. Nós temos nesse sentido também, ou nesse mesmo sentido, no hebraico, a palavra que aparece lá em Josué capítulo de número 7, versículo 1, quando Deus vai castigar a nação de Israel por causa do pecado de Acã. Ali a palavra que traz para nós a ideia também é a palavra anátema. Acredito que a grande maioria de vocês já ouviram também essa palavra. Anátema, que está mencionada em Josué capítulo 7, versículo 1. Quando que isso acontece? Quando Deus adverte a Josué dizendo que a todo o povo, quando eles entrassem em Jericó, eles destruíssem tudo, matassem todo mundo, mas ninguém tocasse nos despojos. O que eram os despojos? Os despojos eram as riquezas, os objetos pessoais do antigo reinado, que quando um exército invadia uma nação, eles destruíam tudo e levavam as riquezas, e essa nação que destruiu a outra ficava mais poderosa e mais rica ainda. Era uma ordem de Deus que todos os lugares que eles entrassem, eles destruíssem tudo e pegassem os despojos. No entanto, quando Israel vai invadir Jericó, a palavra de Deus diz que Deus dá uma ordem a Josué: Josué, diga a todos os filhos de Israel que não toquem em nada, e façam eles jurar que eles não vão tocar em nada, porque essa cidade é uma cidade maldita. E a cidade de Jericó, ela foi uma cidade maldita, e por isso foi destruída, por causa da multidão dos seus pecados e da sua iniquidade. Deus amaldiçoou a cidade, e Deus não queria que os santos se misturassem com os profanos. Pergunte para o seu vizinho assim: você está entendendo? Deus não queria que houvesse mistura. Então Deus disse: olha, não pegue nada daquilo que é maldito, porque o que eu tenho para vocês sou eu quem vou vos dar. Diga para o seu vizinho: você não precisa, querido, crescer na vida com aquilo que Deus não tem para você. O que Deus tem para você é algo muito mais poderoso. Não precisa vir pelo meio ilícito. O que Deus tem para você é algo que vai surpreender a todas as pessoas, e é algo que você vai glorificar o nome do Senhor, porque a bênção de Deus vai descer sobre a sua vida. E quantos aqui acreditam nessa palavra, me ajude aí, querido, e glorifique o nome do Senhor.
escute, a palavra anátema do hebraico para o português, significado é aquilo que é proibido por força de punição ou castigo e destruição. Vocês estão entendendo até aqui? Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. A outra ideia de maldição na Bíblia, ela também vem do hebraico, tá certo? É a palavra arar. Repete comigo, arar. Anote aí, você que está anotando, vai anotando aí. Essa palavra e a palavra Alá são as duas palavras que são utilizadas no Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15 em diante, quando se catalogam ali as 52 ou 53 sessões onde Deus começa a mostrar para as pessoas que a partir do momento que elas desobedecerem a aliança que foi feita com o Senhor, aquelas maldições iriam segui-los e acompanhá-los. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Escute, o significado dela é aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Você está entendendo até aqui, queridos, esse conceito? Você está entendendo até aqui que as maldições, elas só chegam até a vida de alguém quando esse alguém quebra um mandamento? Você está entendendo que as maldições só alcançam o arraial do povo de Deus quando alguém ali decide desobedecer e colocar o seu espírito em rebelião contra a vontade do Senhor? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga para o seu vizinho: se você vive debaixo de obediência, maldição nenhuma te alcança, encantamento nenhum te alcança, porque não vale maldição e nem encantamento contra aqueles que estão debaixo da promessa de Deus. Agora ouça, essa palavra arar é uma palavra oposta à palavra bênção. Ela se refere ao estado de maldição sendo um castigo em cumprimento na vida do indivíduo. Ou seja, pare aqui comigo e vamos observar o que é uma maldição. Uma maldição é um castigo que foi provocado por falta de um cumprimento de um mandamento. Quem está me entendendo, diga amém. Aquilo que muitos cristãos possivelmente estão chamando de prova de Deus, pode ser devidamente uma maldição. O que muita gente chama de prova de Deus, pode ser uma maldição, porque prova de Deus é quando Deus decide te provar pela tua justiça, e maldição é quando Deus decide te castigar por causa da tua rebelião. E existe essa confusão na cabeça de muitos crentes. Muita gente confunde o que é prova de Deus e o que é castigo. Tem muita gente que está vivendo um castigo de Deus e acha que está sendo provado por Deus, e não é. Na realidade está sendo castigado, porque houve lá atrás uma quebra de princípio estabelecido por Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pergunte assim para o seu vizinho: você está entendendo mesmo? Vamos lá. A palavra para bênção no Antigo Testamento é barak, e a palavra para maldição é arar, que quer dizer alguém que está preso, impedido de desfrutar as benesses e os favores de Deus. Olha que coisa terrível. Alguém que está preso e impedido de desfrutar as benesses de Deus. Uma outra tradução também, que traduz a palavra maldição, é uma situação ativa de constante aflição ou perseguição estabelecida, onde algo ou alguém, uma pessoa ou um casamento, uma família, uma geração, uma linhagem está presa e impedida e cativa de viver as promessas de Deus, porque está debaixo de uma ira do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Terceira palavra no hebraico para maldição, na realidade são 4 derivadas de uma só. Repita comigo: Kalau, Kabab, Nakabi, Zaam. Diga para o seu vizinho: você está aprendendo a falar em hebraico. Que significam maldição advinda por falar mal, olha aí, por praguejar, olha, por difamar,
por xingar, por desejar o mal e etc. Coisa perigosa, não é? Coisa muito perigosa. No Novo Testamento, no entanto, a palavra para maldição também significam os mesmos derivados do Antigo Testamento, tá? Este tipo de maldição, por último, que nós acabamos de dizer, é aquele que procede do falar e que não se cumpre na vida de alguém sem causa. Olha para mim, tem muita gente que morre de medo de alguém jogar uma praga em você. Irmão, pode jogar quantas quiserem ao meu favor ou contra mim. Sabe por quê? Porque uma palavra dessa não se cumpre na vida de alguém sem causa. Ou seja, para que uma palavra dessa se cumpra na minha vida, é necessário que eu, que tenho uma aliança com Deus, viole a minha aliança. Aí aquela palavra vai ter poder contra a minha vida. No entanto, aqueles que estão debaixo da lei, da palavra de Deus, estão totalmente assegurados, estão livres de todo julgo, de todo peso e de toda condenação. Levante a tua mão que eu quero declarar uma palavra sobre você, querido. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que você vai amar a palavra de Deus. Eu quero declarar que a palavra de Deus vai guiar a sua vida, vai nortear o teu pensamento, vai dar as direções, o curso aprimorado da sua vida. Eu quero declarar que você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Deus vai te dar um coração centrado na palavra, e tudo aquilo que vier contra a tua vida, toda arma forjada, preparada contra você, não vai prosperar para a glória de Deus. Sua casa será bendita, sua família será bendita, seus filhos serão benditos, seus negócios serão benditos, seu ministério será bendito. Tudo aquilo que você colocar a tua mão vai ser bendito quando atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Alguém que acredita nessa palavra, faz barulho, me ajuda a adorar. Aleluia, Deus está nesse lugar. Escute, queridos, sobre isso, aqui eu abro um parênteses para os crentes. Jesus advertiu seus discípulos e a nós, dizendo que a ninguém amaldiçoeis. Diga para o seu vizinho: a boca que abençoa não pode amaldiçoar. Diga para quem está do teu lado: a boca que louva a Deus não pode destruir o irmão. A boca que abençoa, a boca que bendiz, a boca que exalta, que sai o perfeito louvor, não pode estar por aí falando mal dos outros, xingando ninguém, falando mal da vida alheia. Não cabe aos servos de Deus abrir a boca para amaldiçoar ninguém. Bata-se na sua boca e diga: receba que é remédio. Você está entendendo, queridos? Olha para mim. Quantas pessoas estão com a vida condicionada até hoje porque receberam uma palavra de maldição na vida, e aquilo entrou na alma, aquilo entrou no coração. Eu me lembro que quando eu era adolescente, a turminha que eu fazia parte diziam tantas coisas comigo, e todos diziam a mesma coisa, que em um determinado momento da minha vida eu me olhei no espelho e eu perguntei para mim mesmo: será que eu não sou tudo aquilo que as pessoas dizem que eu sou? Satanás quis pegar aquela palavra de maldição para enxertar no meu coração e me fazer aquilo que o diabo queria que eu fosse. Quantas pessoas, quantas famílias não estão divididas dentro de casa por causa de palavras de maldição? Quantos filhos têm nos seus corações uma distância tão grande de seus pais por causa de uma palavra que é maldita na boca? Quantas pessoas que antes tinham um relacionamento tão legal de amizade, mas hoje já não vivem mais isso por causa de palavras? Diga para o seu vizinho: cuidado com as suas palavras. A boca que Deus abriu para abençoar é para abençoar. A boca que Deus abriu para louvar é para louvar e não para amaldiçoar. Eu quero declarar em nome de Jesus essa noite, querido,
que se o inimigo colocou na tua alma alguma falsa verdade, algum sofisma, e isso te prendeu e tem te prejudicado até hoje, o Senhor está arrancando com palavras de louvor ao teu respeito. O Senhor está arrancando da sua alma, está dizendo que você poderá estar livre para viver tudo aquilo que Ele tem sonhado para você. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: tem um novo tempo de Deus chegando para a tua casa, tem um novo tempo de Deus chegando para a tua vida, tem um novo tempo de Deus chegando para a sua alma. Deus está trazendo algo novo. Receba isso em nome de Jesus. A ninguém amaldiçoeis. Mas ouça, nós entendemos um pouco o conceito de maldição. Maldição é um castigo, um juízo por conta da quebra de uma lei, de um princípio e de um mandamento. Ouça bem, entendemos o conceito, mas de onde veio a maldição? Pergunte para o seu vizinho: será que foi o diabo que criou? Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, que muita gente vai olhar para mim assim, ó. Foi o próprio Deus que criou. Deuteronômio 28: vocês terão bênçãos quando obedecerem a minha voz. Deuteronômio 28:15: vocês terão maldições quando decidirem não obedecer a minha voz. Maldição é um dispositivo criado pelo próprio Deus como consequência às desobediências e rebeliões às leis e os princípios de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tá, mas quando eu sou atingido por uma maldição, quando que isso acontece na minha vida? O texto que lemos nos dá uma demonstração muito clara que a bênção e a maldição caminham juntos. Repita comigo: a bênção, pode ser melhor, diga: a bênção e a maldição caminham juntos. Diga: terei bênçãos quando obedecer a Deus. Diga: terei maldições quando desobedecer a Deus. Então, quando que eu atraio maldições para a minha vida, para a minha casa, para a minha família? Quando eu desobedeço a voz do Senhor. Pergunte para o seu vizinho: você tem obedecido o Senhor? Você tem obedecido o Senhor? Escuta, queridos, a maldição é ativa na vida do indivíduo quando o mesmo estabelece, consciente ou inconsciente, rebelião contra as leis de Deus. Pastor, então quer dizer que se eu desobedecer a Deus, mesmo sem conhecer a vontade de Deus, eu sou punido? Deus te dá uma oportunidade para você conhecer a palavra. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Aqui no Brasil, só não conhece a palavra de Deus quem não quer conhecer. Porque se você for em cada esquina da nossa cidade, vai ter uma igreja aberta nesse momento ensinando a palavra. Às vezes me falam, e domingo passado eu conversando aqui com o pastor Maurício a respeito do número dos evangélicos, que deu aí o censo do IBGE, que nos próximos 10 anos nós seremos a maior religião no Brasil. Aí eu vejo muita gente dizendo glória a Deus, mas que maior religião é essa que não acaba, ou pelo menos diminui com os índices de criminalidade da nossa nação? Que nação mais cristã é essa do mundo, onde o Congresso Nacional estão os maiores bandidos do Brasil? A política corrupta, uma parte da polícia também, as instituições corruptas, uma parte da igreja também corrupta. Que índice é esse de numerabilidade, onde nós somos tão grandes e a gente não consegue provocar um efeito em massa, em cadeia na sociedade? Os presídios estão lotados, as casas de recuperações estão lotadas, os cemitérios estão lotados de pessoas mortas, assassinadas todos os dias. O verdadeiro evangelho, quando ele entra na vida de alguém, ele causa transformação.
ele muda o caráter, ele muda a vida, ele dá uma identidade de quem verdadeiramente Deus é. Mas sabe qual que é o problema? É que no Brasil tem apresentado-se uma falsa imagem de Deus, que não é o Deus da Escritura. É um Deus que aceita os nossos comportamentos, ainda que errados. É um Deus que nos ama apesar dos nossos pecados. É um Deus que está disposto a toda hora a se reconciliar conosco, quando na realidade deveria ser o contrário. Nós teremos a nossa vida sarada quando diligentemente tivermos a capacidade de dizer para Deus: eu me arrependo dos meus pecados. Quando genuinamente o Espírito de Deus provocar dentro de você um arrependimento tão grande que você vai chorar por causa dos seus pecados e vai dizer para Deus: Senhor, que a tua ira não seja impetrada em mim, mas que a tua graça me alcance com misericórdia e que eu seja restaurado do meu pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas ouça bem, para que serve uma maldição? Pergunte para mim, para que serve uma maldição? Queridos, uma coisa precisa ficar claro para nós como povo de Deus: é que as bênçãos que eu e você desfrutamos por causa da palavra de Deus em nós não são permanentes como muita gente pensa que é. Tem gente que acha que Deus vai ser fiel apesar que eu não seja fiel. Existem pessoas que acreditam num pensamento equivocado de que uma vez salvo, salvo para sempre, independentemente da caminhada prolongada com o Senhor e a perseverança do santo. Existem pessoas que nesse momento estão vivendo uma vida de devassidão, e eu digo por conhecimento de causa. Uma vez conversei com um rapaz que estava numa bocada de fumo, eu estava evangelizando, e ele olhou para mim e disse assim: olha pastor, eu sou ex-estudante de teologia, e eu tenho a plena consciência de que se eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. Diga para o seu vizinho: aprender errado te faz crer errado e viver errado. Você entende isso? Que aprender errado te faz crer erradamente e viver erradamente. Então, as bênçãos de Deus, elas não são permanentes na nossa vida, elas têm uma condição. Qual que é a condição? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quem aqui é aqueles que querem bênçãos para as suas vidas, em todas as áreas da sua vida? Se quer bênção para a sua vida, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Pergunte todos os dias para Deus ao sair de casa: é isso que o Senhor quer que eu faça? Pergunte todos os dias a Deus: é esse tipo de gente que o Senhor quer que eu me relacione? É esse negócio que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer que eu entre? É isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer que eu compre? É esse tipo de coisa que o Senhor quer que eu entre? Pergunte para Deus. Mas tem muita gente que está vivendo debaixo de consequência de maldição, porque não pergunta para Deus, porque desobedece a Deus, e no final quer se colocar como vítima de Deus. Ah, porque eu tenho karma na minha vida. Ah, porque Deus olha para todo mundo e só não olha para mim. Mas é claro, você só faz besteira. Você não se dá a oportunidade de esperar a vontade de Deus. Você não ouve a Deus. Você é um escravo da sua própria natureza, é um escravo da sua própria carne. E eu não sei que negócio é esse, irmão. Ah, pastor, mas é porque eu não consigo, eu me tremo todinho, eu sou igual a ti, macho velho. Sou igual a você. A diferença é na nossa atitude. Aí tem mulher que também é do mesmo jeito, você treme todinha. Obedeça a Deus, se você não quiser viver debaixo de juízo. Obedeça a Deus, se você não quiser viver debaixo de maldição. Eu fico olhando, irmãos, tantas famílias destruídas. Uma família que foi destruída por uma primeira vez. Eu até ouvi esses dias agora um doido aí na televisão dizendo uma coisa que é muito verdade, que às vezes até eu me revolto aqui, porque eu recebo determinados assuntos ali que eu fico, eu oro ali na frente e eu digo: meu Deus, tem misericórdia desse tipo de coisa. Existe uma carência emocional nessa geração que é incrível, irmão. As pessoas parecem que não conseguem se sentirem felizes sozinhas. O camarada sai de um casamento, mal sai, já quer entrar no outro. Diga assim para o seu vizinho: vai te acatar, irmão. E eu fico
pensando, sabe, nas mulheres. As mulheres aqui vão me desculpar hoje, porque homem todo mundo sabe que a maioria é depravado mesmo. Mas até onde eu sei, a mulher é diferente do homem. Mas a mulher já está cheia de menino, cada de pai diferente. Aí o outro pai abandona, a mulher já quer colocar um camarada dentro de casa, que não conhece, que não sabe da história, não sabe de onde vem, que pode abusar do teu filho sexualmente, que pode destruir com a tua vida. Diga para o seu vizinho: tenha cuidado, feche o jardim que é o teu coração, guarde a tua alma no Senhor, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Espere o tempo de Deus, porque Ele vai ser benevolente para com a sua vida. Diga glória a Deus, apanhe dando glória a Deus. Diga para o seu vizinho: cuidado com a sua vida. E desculpe, irmão, não dá para falar essas verdades. Meu amado, dá não. Não dá para falar essas verdades com meias palavras, não. Guarde o seu coração, feche o seu coração como um jardim fechado do Senhor. Ouça a voz de Deus, porque Deus vai falar com você, Deus vai se revelar para você. Deus tem um novo tempo, Deus tem pessoas de alto nível para a sua vida. Deus tem uma história diferente para você. Não é porque você viveu de choros até aqui que a sua vida vai ser assim o tempo todo. Decida hoje ouvir a voz do Senhor e você viverá o melhor de Deus nessa terra. Escute, para que serve uma maldição? O papel principal de uma maldição é denunciar nas nossas vidas os desmandos e as desordens espirituais que foram agregadas e acumuladas, seja na minha vida pessoal, seja numa geração, ou seja numa geografia. Quem aqui está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Uma maldição serve para quê? Ela serve para denunciar que a vida de alguém está bagunçada espiritualmente. Vamos lá, quem aqui já teve febre? Para que serve uma febre? Para identificar que dentro de você existe alguma coisa que está errado. Correto? Para que serve uma maldição no mundo espiritual? Para identificar que espiritualmente tem alguma coisa errada na sua vida também. Deus não manda isso sem causa. Ele não manda isso para destruir alguém. Ele manda para que alguém consiga entender o sinal que Ele está mandando dizer. Que você precisa parar e colocar a tua vida em ordem. Queridos, o que eu tenho visto até aqui, de gente com a vida totalmente desordenada, mas que anda por aí dizendo que é povo de Deus, não é brincadeira. O que tem de gente por aí com a vida desordenada, que anda dizendo que é povo de Deus, não é brincadeira. Deixa eu te fazer uma pergunta: se no domingo depois do culto da manhã ou da noite, você me encontra na mesa do bar que você toma uma socialmente de vez em quando, o que é que você acharia? Pastor, o que é que você está fazendo aqui? Você iria se escandalizar com a minha atitude, não é? Sinal de que você sabe que o que você faz está errado. É uma indicação da sua desordem espiritual. Se você visse o pastor Tiago num dia por aí saindo de um motel com uma outra mulher, ou com a minha mesmo, porque motel aqui, vamos deixar bem claro, não é lugar para crente estar levando sua esposa não, irmão. Mas se você me ver saindo por aí com uma mulher que não é a minha, o que é que você vai achar? O pastor! Meu Deus, o mundo vai acabar mesmo. Cuidado com a foto, né? Você está entendendo? Indicação de uma desordem espiritual. Olha para mim, se você me vê por aí fazendo um negócio com alguém, mentindo, se você me vê por aí
fazendo um negócio com uma pessoa, mentindo para essa pessoa, o que você vai dizer? Jesus voltou. O pastor está mentindo. Desordem espiritual. Você está vendo que eu estou falando coisas corriqueiras do dia a dia, e que tem muita gente dentro das igrejas com esse tipo de comportamento. Diga para o seu vizinho, tudo isso é desordem espiritual. Diga para quem está do seu lado, o resultado é maldição. Ouça, querido, vamos dar um exemplo bíblico aqui. O pecado de Acã, lá em Josué capítulo 7, versículo 1, como eu acabei de dizer, ele entra muito bem dentro desse exemplo. Deus dá uma ordem, como eu falei, para que ninguém tocasse nas coisas de Jericó, porque ali eram coisas malditas. Veja bem, a geografia Deus havia amaldiçoado, a terra Deus havia amaldiçoado. Quem está me entendendo, diga amém. Automaticamente, por causa da terra, os moradores de Jericó estão debaixo dessa maldição, porque todos eles estão em pecado contra o Senhor. A única pessoa que escapa lá é uma prostituta chamada Raabe e a sua família, porque ela decidiu obedecer à voz de Deus. Está vendo? Ela foi abençoada e contada na genealogia de Jesus, porque ela decidiu obedecer à voz de Deus. Mas todos que estavam debaixo de maldição estavam porque não obedeceram a Deus. Ouça bem, eles desobedeceram a Deus, Deus amaldiçoou o povo, a geografia está amaldiçoada, e agora quem se envolve com as coisas dele também está amaldiçoado. Deus chama de anátema, não chama nem de Acã, chama de anátema que está no meio do meu povo. Deus chama assim, olha, o maldito que está no meio do meu povo. E agora Israel toda estava sendo prejudicada por causa da maldição de uma geografia que atingiu um povo, que atingiu da casa de Israel, e que agora estava atingindo a toda a casa de Israel. Quase o povo de Israel foi destruído na guerra, porque tinha um amaldiçoado no meio deles. Vocês estão entendendo aqui? Uma maldição que alcança um território, que alcança um povo, que alcança uma pessoa, e que pode acometer até mesmo o povo de Deus, por causa de alianças feitas erradas. Diga para o seu vizinho, cuidado com as alianças que você faz. Quer outro exemplo? Nínive. Aquela população, queridos, foi uma população que estava prestes a ser destruída, porque aquele povo era um povo ruim. Para vocês terem uma ideia, esse povo aqui era tão ruim que conta a biografia de Nínive, que os moradores de Nínive, os soldados de Nínive, quando eles iam enfrentar outros exércitos, eles pegavam soldados de outros exércitos, e para matá-los mais dificilmente, mais lentamente, mas com um requinte de crueldade, eles abriam a barriga deles, colocavam gatos dentro ou cobras dentro e costuravam e deixavam a pessoa morrer. Você está entendendo isso aqui? Deus está falando com alguém hoje aqui essa noite? Deixa eu ver com quem Deus está falando aqui hoje à noite, verdadeiramente, com quem está recebendo a palavra de Deus no coração. Escuta, finalizando já, uma vez que nós entendemos o que é maldição, quando sou acometido por uma, quem criou? Deixa eu te fazer uma pergunta agora para a gente responder e finalizar. Por que que muitos crentes vivem debaixo de maldição? Vivem? Existem pessoas que estão dentro do povo de Deus que vivem maldições, sim ou não? Sim. Inúmeras. Escuta, querido, olha para mim, finalizando. Existe uma grande diferença entre crer e obedecer. Você já percebeu que quando você vai pregar para alguém que a pessoa não quer te ouvir, a pessoa diz assim, olha, eu já sei disso aí, não precisa dizer nada para mim não, porque eu já conheço. Existe uma grande diferença entre crer e obedecer. Temos dentro da comunidade do povo de Deus muitas e não poucas pessoas que são rebeldes às orientações do Senhor, e porque creem de forma errada, vivem debaixo de maldições, mantêm constantemente derrotas em suas vidas, na área sentimental,
na área sexual, na área familiar, na área profissional, na área espiritual, ministerial, relacionamental, porque tem uma visão dos valores de Deus completamente equivocados daquilo que Deus realmente deseja para nós. Escuta, nós estamos vivendo um tempo onde os princípios de Deus estão sendo relativizados e romantizados por essa sociedade. Tratamos aquilo que ofende a Deus e a sua santidade, no caso dos nossos pecados, como se fosse algo que Deus pudesse conviver. A gente quer a fina e a custa que Deus engula os nossos pecados. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus não vai engolir. E nesse reino não existe a ideia de que existam filhos que são xodó de Deus. Eu e você temos o mesmo valor. Não existe queridinho e nem queridão. Existem os que obedecem e Deus tem prazer, e os que desobedecem e Deus não tem prazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você percebeu que esse século aqui, precisamente essa década, ou a passada, porque nós entramos numa nova, tem sido o século e a década onde todo mundo está explorando a área sexual. E tem gente dentro da igreja que, quando a gente fala de homossexualidade, pastor, não toca nisso não, isso é normal. Isso não é normal. O mundo vai morrer dizendo que é, e a Bíblia vai morrer dizendo não é. A palavra de Deus diz que a essas pessoas Deus entregou elas as suas próprias paixões e concupiscências. Elas estão presas às suas próprias vontades e só serão libertas quando decidirem obedecer à vontade de Deus. Você já percebeu que nesse século, além desse problema, nós temos também o problema da orgia? Agora as pessoas não se satisfazem mais com um parceiro ou com uma parceira. Tem que ser igual cachorro no meio da rua. É assim não? Eu estou sendo muito pejorativo ou estou falando uma coisa que é verdade? Você já viu como é que é o cruzamento de um cachorro na rua? É um bocado correndo atrás. O que der bobeira, toma. E se não tiver uma cachorra, mas se o outro der bobeira, toma nele também. Pastor, é verdade. É verdade. Parece que ninguém sabe mais namorar corretamente. Todo mundo só quer namorar indo logo para a cama. Vai te aquietar, irmão. Não, mas Deus sabe que eu sou estrutura, sabe que eu sou pó, sabe que eu não suporto. Não, Ele te deu uma estrutura para você vencer o pecado. Diga para o seu vizinho: Deus te deu uma estrutura para você vencer o pecado. Ouça, queridos, olha, muitos crentes dentro da igreja estão envolvidos com adultérios, fornicações, homossexualismo, lascívia, mentira, engano, fofoca, bebedices, drogas lícitas ou ilícitas e etc. Ciclos assim, quase sem fim, mas estão dentro da igreja e querem que Deus os abençoe e querem que Deus dê vitória. Mas Deus não vai dar enquanto você não organizar a sua vida. Deus não vai retirar isso da sua vida enquanto você não colocar ordem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Olha para mim. Olha para cá. Jesus disse no Evangelho de João: no mundo tereis aflições. Isso faz parte da nossa vida. Mas ouça, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo não morreu para que nós estivéssemos debaixo do jugo de maldições. Ele de fato se fez maldição para quebrar
esse ciclo de desobediência que gera maldições na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. O que atrai uma maldição na vida de alguém é quando alguém decide no seu coração rejeitar o conhecimento de Deus e viver dissolutamente a sua própria vontade. O que atrai maldições, consequências, juízo de Deus na vida de alguém em determinadas áreas, é quando alguém decide se rebelar contra a palavra de Deus. E talvez você olhe para mim e me pergunte: pastor, mas isso é possível que passe de pai para filho? É muito possível. Sabe por quê? Porque uma criança que nasce dentro de um contexto de desordem espiritual, somente Deus pode visitar aquela casa sem que o pai ou a mãe a ensine, para que ela saia desse ciclo e obedeça a palavra de Deus. Olhe para mim, quantos aqui são filhos? Todos, porque ninguém veio do nada. Você já percebeu que existem atitudes dos nossos pais que a gente não gosta de jeito nenhum, que a gente achou ruim a vida toda, mas que a gente faz muito igual? Você já percebeu que na sua adolescência, como eu, você criticou muitas atitudes do seu pai e da sua mãe, mas quando você cresceu e teve os seus filhos e até tentou melhorar, mas você se pegou cometendo atitudes com eles que os seus pais faziam com você? Diga para o seu vizinho: isso são ciclos geracionais, são paradigmas de comportamento que são transmitidos de pais para os filhos. Por quê? Porque os filhos fazem aquilo que eles veem os seus pais fazendo, e os pecados dos pais acabam sendo lançados como herança por comportamentos nos seus, e automaticamente o mesmo jugo que estava sobre os pais cairão também sobre a vida dos seus filhos. Ouça, meu amado irmão, eu digo isso para você debaixo da autoridade de Jesus, debaixo do sangue de Jesus. Jesus não nos criou para viver debaixo de maldições. Se a sua vida não deu certo até aqui, não significa dizer que ela vai continuar não dando certo. Deus está convocando o seu povo hoje para um arrependimento. Deus está convidando o seu povo hoje para que nós nos debrucemos a palavra de Deus. Porque quando acontecer na nossa vida, 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14, e acontecerá que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero declarar essa noite em nome de Jesus que todas as maldições por consequência dos seus maus atos estão sendo destruídas, porque a cruz de Cristo está sendo levantada sobre a igreja do Senhor. Quantos acreditam nisso? Por favor, me ajude a adorar, me ajude a bendizer a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Eu fui um adolescente que tive uma vida complicada por causa de uma separação dos meus pais. Satanás quis estragar a minha vida e me levar para outros caminhos. Me apresentou drogas, me apresentou riquezas, me apresentou mulheres, me apresentou todas as camadas de perdição que você possa imaginar. Mas a mão do Senhor me levou até a palavra de Deus, onde eu fui educado, mesmo com o divórcio dos meus pais, mas eles me ensinaram a palavra de Deus. E todas as vezes que as tentações bateram na minha porta, e eu ouvi pessoas da minha família que disseram para mim: não tem jeito para ele,
esse aí só vai dar para ser vagabundo. Lançaram palavras sobre a minha vida por causa de uma adolescência complicada, mas o Senhor disse para mim: em mim você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Em mim você pode ter uma vida bendita. Em mim você pode ter uma família diferente. Em mim você pode ser um pai melhor, um marido melhor, um homem melhor. Em mim você pode, porque eu sou o paradigma da sua vida. Fale para o seu vizinho: você não precisa repetir os erros que alguém cometeu com você. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: os seus filhos não precisam passar por aquilo que você passou. A sua casa pode estar alicerçada na palavra e na vontade de Deus. A sua vida pode estar alicerçada na promessa de Deus. E eu tenho uma profecia da palavra para alguém que acredita aqui. Eu tenho uma palavra de Deus liberada para você. Levante a tua mão que eu quero profetizar. E se prepare para encher esse lugar de adoração. Dias melhores estão chegando para a sua vida. Dias melhores estão chegando para a sua casa. Dias melhores estão chegando para a tua família. Alguém acredita? Me ajuda a adorar. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, você que quer receber uma oração nessa área. Você que quer quebrar esses ciclos da sua vida. Você que entendeu a palavra e quer se submeter à lei do Senhor. Bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vão receber.